65. Regressor Instruction. Capítulo 321. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. NT, Pristina. O céu rapidamente se abriu com um som alto. Oh, Deus, eu me peguei dizendo, meus olhos fixos na cena diante de mim. Outras pessoas não reagiam de formas diferentes. Incontáveis servos olhavam para o céu com os olhos bem abertos, como se um grande demônio estivesse à vista diante de seus olhos. Era um monstro, de aparência indescritível. Quando o demônio, que parecia ser capaz de devorar a cidade, abriu a boca, o céu rachou e uma esfera vermelha escura de tamanho incompreensível caiu. Contratante, Genking. O que você quer se tornará realidade? Eu não queria acreditar que tudo isso era real. Com uma crise urbana repentina e imprevista, eu estava olhando para o céu, sem palavras. Obrigado. Obrigado. Contratante. Genking? Eu não entendi o que diabos estava acontecendo. Tudo que eu sabia era que precisava escapar dessa cena irreal, em vez de pensar por que o nome de uma pessoa do lado republicano estava sendo mencionado pelo próprio monstro. Todos morrerão. Se esse tipo de coisa caísse, muitas pessoas acabariam sendo mortas. Isso é um fato inevitável. Afinal, essa era a mesma magia de esfera vermelha escura que anteriormente atacou a cidade. A magia de proteção da cidade, que foi rapidamente reorganizada, quebrou rapidamente com um som crepitante. Mãe-pai. Este era um país neutro com uma longa história. Eu tenho que protegê-lo. Sim, pai. Não é que você seja superior, Pristina. Apenas com as pessoas ao seu redor você pode viver. Apóstrofo. Sim, mãe. A família real existe para o país, Pristina. Você tem que manter os valores de nossa família real. Apóstrofo. Sim, pai. Não se esqueça. Só com eles existimos. Não se esqueça disso, Pristina. Sim, mãe. Não. Todo mundo iria acabar morrendo. Não, não. Todos os meus entes queridos morreriam. Minha respiração de repente ficou difícil. Eu ouvi gritos de todas as direções. Os magos ao meu redor mais uma vez usaram magia, mas logo começaram a vomitar sangue enquanto se esforçavam demais. Ah! Ó Deus! Por favor, salve-os, por favor. Eu farei qualquer coisa. Farei qualquer coisa para proteger Laios. Por favor, salve-os, por favor. Pristina, você deve evitar. Rapidamente. Ó Deus! Eu imploro. Por favor. Pristina. Por favor. Craque. No entanto, a enorme esfera começou a se aproximar cada vez mais da cidade. Acabou. Tudo iria acabar. Contudo. Ah! Kadum! Uma magia se materializou do nada, bloqueando a esfera vermelha que se aproximava. Era tudo tão deslumbrante que eu não conseguia nem abrir os olhos direito. Ah! Ó, Deus! Se Laios sobrevivesse hoje, eu definitivamente diria a todos que uma luz brilhante salvou o país da destruição total no futuro. A cor do poder mágico precisa ser mudada. A imagem não parece tão boa. Não achei que seria uma boa ideia usar a magia de bloqueio que fosse exatamente da mesma cor da magia do demônio. Eu não estava culpando Jungayan, mas ainda era uma pena. Claro, a maior questão era se isso poderia ser evitado, mas teria sido mais satisfatório se fosse uma imagem com um pouco mais de luz. Ocorrência, uma missão forçada de nível lendário. Por favor, segure a mão dela. 01, O que? Pegue a mão humana abençoada com poder mágico. Estou dizendo para você segurar a mão de Jungayan, lixo. Não vou dizer duas vezes. Segure a mão dela, rapidamente. 01, Certa vez, presumi que havia uma opinião subjetiva na revisão geral ou na janela de busca do sistema refletida por meu olho da mente, mas não pensei que seria realmente assim. Mesmo assim, uma coisa era certa. Alguém realmente está observando. Talvez houvesse a possibilidade de que fosse uma mesma pessoa que retornou Kim Sung. Isso também explicava que o selo do meu olho da mente foi liberado quando eu jurei lealdade a Kim Sung, e que o sistema não queria que Park Deok-gu ficasse para trás. Certamente, Yoon Sung e eu estávamos sendo guiados por uma forma de vida transcendental. Sortudo. Sortudo. Hora do YOLO. NT, YOLO igual você só vive uma vez.
em tradução livre. No entanto, havia uma coisa que ainda achei um pouco questionável. É possível intervir diretamente assim? No final, tive que desistir da ideia. Se isso fosse possível diariamente, as coisas não teriam sido tão distorcidas. Em outras palavras, era altamente possível que até mesmo o ser transcendente estivesse indo longe demais apenas por me enviar nisso. De qualquer forma, já fazia um tempo que não recebia uma missão lendária. Claro, eu tinha certeza que receberia uma recompensa muito boa. Não havia escolha a não ser segurar a mão da Jungayan, que estava ocupada lançando magia. A Yan pareceu surpresa quando eu fiz isso. Ela deve estar encantada, no entanto, quando me lançou um grande sorriso. Considerando o fato de que eu tinha pedido a ela alguns momentos antes, seu bom humor não poderia ser evitado. Meu coração batia um pouco, como um idiota ao vê-la sorrir de maneira tão pura. Claro, a voz do sistema me deixou ainda mais feliz. Missão de nível lendário concluída. Por favor, segure a mão humana abençoada com poder mágico. Uma nova classe foi aberta como recompensa de missão. Por favor, escolha a classe que você acha que precisa. Classe, Alquimista da Luz, Semimítico, falam que apenas aqueles escolhidos por Deus podem mudar de classe para um Alquimista da Luz. O poder mágico terá poder divino. O poder mágico aumenta em mais 5. Eu só direi uma coisa, você é um verdadeiro filho da puta. Bastardo nojento. Realmente, você é um lixo realmente irreparável. Semimítico. Iolo, de fato. Não admira que meus olhos se arregalaram com essa visão. Na verdade, eu nem me importei com as coisas que foram escritas no final. É certamente decepcionante que meu poder mágico só aumentasse 5, mas ainda era bom. Eu não sabia o que mais havia mudado, mas pelo menos a cor da minha magia realmente mudou. Agora era um dourado brilhante, que certamente deslumbraria quem visse. Ah! Viva! Nossa existência! Jungayan. Quando segurei sua mão, a magia da Jungayan também lentamente começou a mudar. Não sei se foi devido à minha influência ou se a magia da Jungayan mudou apenas porque ela segurou minha mão, mas uma luz cada vez mais brilhante começou a preencher a cidade. Eu não conseguia nem abrir meus olhos direito porque o que mandava luz. Mesmo que a missão fosse necessária, o contrato com o demônio também era importante. Posso bloquear? Isso. Não estava nos termos do contrato, não importa. Lembre-se de que você pode vir para este lado quando quiser, humano nojento. Pois apesar de estar rodeado de luz, seu lixo não vai desaparecer. Estou ficando cada vez mais ganancioso. Como pode um único ser humano ser tão puramente sujo? Eu acho que sei porque ela não vai deixar você ir, mesmo se sacrificando tanto. Quando você diz ela, você quer dizer, há outro falando com você agora, humano. Enfim, lembre-se sempre, humano nojento. Se você deseja desesperadamente, nós podemos, a qualquer hora. Uma missão heróica forçada foi ativada. Não fale com o Lorde Demônio, seu pedaço de lixo. 01, sistema, isso não é demais. Belial, eu disse para você não falar com ele. 01, HMM. Bem, acho que não há problema em recuar a partir deste ponto. De qualquer forma, seria melhor encerrar. Lute com essa situação, humano nojento. Isso é tudo, Belial. Claro, eu não entendi o que estava acontecendo. Agora, eu não tinha certeza do que o sistema significava. Porém, uma coisa era certa. Jungayan estava fazendo o seu melhor para bloquear a magia que estava vindo em nossa direção. Era evidente que ela estava lutando um pouco. Ela pode parar isso, certo? Eu pensei que deveria adicionar meu fraco poder mágico sobre o dela, mas minha magia apenas a fez brilhar ainda mais. Não, na verdade parecia ser útil. A brilhante luz dourada parecia constantemente afastar a energia de Belial. Ponto de exclamação. Achei irônico que Jungayan, que tentou destruir a cidade um pouco antes, estivesse tentando impedir isso de alguma forma, mas era assim que a vida geralmente funcionava. Acho que ela pode parar isso. Eu não sabia se Belial estava colhendo seu poder mágico, mas quando girei meu poder mágico ao redor do corpo da Jungayan, ela pareceu ter ganhado um pouco mais de energia. Embora fosse fraco, havia a possibilidade de que pudesse ter poder divino também. Tive que aprender um pouco mais sobre essa classe de grau semimítico. Mesmo assim, o nariz da Jungayan estava sangrando.
Eu também estava ficando cansado. Claro, era uma cena boa demais para assistir sozinho. Ansura parecia ter caído em si mesma no meio de tudo isso. Não havia nem mesmo necessidade de editar tal cena. Infelizmente não pude me preparar com antecedência, mas hologramas de vídeo começaram a surgir em algumas áreas. Essa cena acabaria sendo transmitida para Lindeu e também para o estado. Eu deveria ter instalado em um tamanho grande em Laios assim que cheguei. Eu estou pronta. Tudo bem. Envie o sinal. Sim, vice-mestre da guilda. A transmissão começou a se espalhar por todo o país quando Park Deokigu estava nos protegendo em pânico. Ah! Quando pensei nas pessoas que logo estariam observando Jungaia e eu, emitindo luz intensamente, comecei a sorrir. A luz não vai perder para um demônio. Cucucu. Se você quiser vir, venha. Humano mesquinho. Invocador, abre o resto do celo. Vou ajudar este mortal insignificante a perceber o que é o verdadeiro medo. O que você está fazendo, Genking? Quebre este celo. Vou ouvir o que você quiser. Vou colocar o mundo em suas mãos. Eu vou te deixar rico. O demônio também estava me apoiando. O rosto do Genking, que não podia fazer nada sobre a situação, ficou azul. Ele seria incapaz de escapar ileso dessa situação. A luz vai queimar o demônio. Todos. Por favor, me mandem forças. Por favor, nos dê a força para parar este demônio perverso. Seu mero humano. Como você ousa? Eu disse para você não falar com ele. 01, sistema. Alguém parecia descontente, mas era inegável que se tratava de uma comunicação quase perfeita. NT, esse sistema SKSK. Regressor Instruction capítulo 322 NT, visão dos habitantes. No momento em que uma esfera vermelha escura caiu sobre a cidade, encarei a cena sem expressão. Era porque nem mesmo eu conseguia entender o que estava acontecendo. Claro, eu poderia reconhecer que algo grande está acontecendo. Isso foi porque ouvi gritos surgindo de todos os lugares. Todo mundo, vá para o subsolo. Repetindo. Pessoal, entrem no abrigo subterrâneo. Esta é uma situação real. Esta é uma situação real, não de treinamento. Entre no prédio próximo designado com magia protetora. Eu repito. Vão para o abrigo subterrâneo, um edifício designado com magia protetora e esperem. Ah! Oh Deus! Oh Deus! O que você está fazendo, Marina? Você não consegue ouvi-los gritando para nós ir? Rápido, agora. Instantaneamente, fui acordado pela voz. Comecei a ficar tonta quando percebi que a paisagem ao redor, que antes parecia um sonho, ainda estava lá. Lea. Pensei em minha filha, que ficou em casa sozinha. Por favor. Oh, Deus. Por favor. Eu ouvi uma voz me chamando por trás, mas não consegui parar. Eu já havia começado a correr. Embora logo estivesse ficando sem fôlego, ainda estava muito longe de chegar ao meu destino. Graças às pessoas correndo para um outro lado, estava complicado seguir em frente. Todos deveriam estar indo para o abrigo ou para o local onde a magia de proteção ainda era mantida. Eu não deveria tê-la deixado sozinha. Eu não deveria tê-la deixado sozinha. Marina. Me deixar ir. Me deixar ir. Solte-me. Primeiro, vamos para o abrigo. Lea já deve ter chegado. Rapidamente. Eu disse para você me soltar. Por favor. Solte-me. Por favor. Eu tenho que verificar, pelo menos. Eu tenho que ter certeza de que ela está em segurança. Droga. Espere aqui. James. Eu estarei de volta o mais rápido possível. Espere aqui. Não, espere em um lugar mais seguro. Ah! Eu vi James correndo para um outro lado com pressa. Eu sabia que deveria ir com ele, mas minhas pernas se recusaram a se mover, provavelmente por causa do meu medo. Tudo o que pude fazer foi orar. Por favor, fique seguro. Por favor, deixe minha amada Lea e James ficarem seguros. Por favor. Por favor. O tempo de espera não foi tão longo, mas eu senti que estava esperando por horas. Minhas lágrimas continuavam fluindo de ansiedade e meu queixo e minhas pernas tremiam. Aos poucos chegando à cidade, a esfera foi sendo sugada para a terra como se estivesse pronta para devorar tudo. Com um pouco de esperança estava prestes a desaparecer, eu vi James segurando Lea à distância. Baam! A esfera vermelha escura colidiu com a torre do relógio com um som tremendo.
O barulho alto fez meus ouvidos doerem. É perigoso. James. Perigoso. Ele olhou para o céu imediatamente. Enquanto os fragmentos da enorme torre caíam, James se deitou de bruços, segurando Leah com força. Eu estava com medo deles serem acertados pelos escombros. O tempo pareceu parar ao meu redor. Não. Quando fechei os olhos e comecei a chorar, a voz de minha filha começou a ser ouvida fracamente. Mãe. O que? Não fazia sentido. Ao abrir lentamente os olhos, pude ver a cidade cercada por uma grande luz. Os fragmentos que caíram da torre também foram pegos pela luz e empurrados cada vez mais para fora. A luz parecia envolver a todos em um brilho branco deslumbrante. Leah estava puxando sua gola com cuidado, e James estava olhando. Ele ajudou. Minha oração a Deus havia alcançado. É um milagre. É um milagre. Deus, obrigada. Muito obrigado. Leah. Não. Não é um milagre, Marina. O que? Não é um milagre. Isso. Definitivamente não é um milagre. Naturalmente, eu segui o olhar de James enquanto abraçava Leah com força. O que vi foi uma cena em que só poderia ser considerada horrenda. Yungnin. Por favor, aguente um pouco mais. Só um pouco. Aguente um pouco mais. Ah! Estes bastardos sujos. Droga. Yungnin. Se você aguentar um pouco mais, o suporte virá. Espere até então. Você sabe que não pode morrer se esforçando demais, certo? Não exagere. Eu já avisei. Eu não vou te perdoar se você desmaiar exagerando. Eu não vou te perdoar. A cena diante de mim era difícil de entender. Meu queixo caiu. James. Isso. Não sei o que aconteceu, Marina. Mas parece que as pessoas do estado estão enfrentando o demônio. As luzes que cercam a cidade agora parecem ter sido criadas por eles. Já ouvi falar do espelho da deusa antes, mas quem diria que eu realmente o veria? Parece perigoso. Sim. Parecia uma chamada difícil para qualquer pessoa. Um homem grande empunhava um escudo e uma espada rodeado por muitos demônios. Em vez de cuidar de sua própria segurança, ele fez o possível para proteger aqueles que estavam atrás dele. Ele esmagou monstros grandes e pequenos vindos de todos os lugares com o escudo e os cortou, mas seu corpo sofreu vários ferimentos. Eu não conseguia entender como ele conseguia se mover nessa condição. Conforme o número de monstros fechando o cerco aumentava além de seu controle, ele começou a bloqueá-los com seu corpo. Ter seu braço arrancado, sua perna mancando e sem se preocupar com sua segurança, eu podia ver que ele não estava se poupando para seus colegas que estão em perigo. Aguente um pouco mais. Só um pouco. Desta vez. Com certeza. Desta vez, vou levá-los sem ferimentos. A mesma coisa nunca mais acontecerá. Ah! Não vou deixar você acabar assim como da última vez. Não vou ficar tão indefeso. Eu não vou ficar apenas olhando. Seus bastardos sujos. Vocês não devem colocar um dedo em Yungnin. Filho da puta. Venha o que? Eu não sabia o que estava acontecendo. No entanto, até um tolo saberia que as lágrimas nos olhos do grande jovem não eram de dor. Pelo contrário, é ansiedade com a ideia de perder aqueles de quem ele gostava. O jovem grande com o escudo parecia ter mais ferimentos, mas a mulher de cabelos escuros ao lado dele também não parecia bem. Eu não sabia por quê, mas uma de suas pernas estava mancando e uma mão esguia disparava magia nas coisas que se aproximavam. Qualquer um podia ver que ela parecia estar fraca. Não apenas sua pele estava rachando, mas bolhas estavam explodindo da pele de seu corpo. Ufa! Vamos aguentar só mais um pouco. Só um pouco. Está quase pronto. Vamos aguentar um pouco mais. Você não pode desmaiar ainda. Sora, você pode fazer isso. Não vamos desmaiar. Não desmaie. Você ainda pode fazer um pouco mais. Claro, eu não sabia que tipo de força eles estavam usando. Ela também estava fazendo o seu melhor para proteger de alguma forma aqueles ao seu redor com seu próprio corpo. Yungnin. Está indo bem. Tudo está indo bem. Havia um homem e uma mulher. Eles estavam de mãos dadas com força estendendo os braços para o céu. Qualquer um poderia notar o fato de que eles estavam bloqueando a esfera que estava caindo nesta cidade. Com a luz brilhante que cercava a cidade, seus corpos brilhavam por toda parte.
Ah! A mulher segurando um escudo de luz estava vomitando sangue de sua boca e nariz. Ah! Da mesma forma, o homem estava agarrando seu peito e continuou enviando-los juntos. Eles pareciam bem por fora, mas suas pernas estavam claramente tremendo. Eu podia ver o quão séria era a situação deles. Não exagere. Eu realmente não vou te perdoar se você morrer assim. Se vocês dois forem primeiro assim. E que? Eu realmente não vou perdoar. Eu vou morrer com vocês também. Ah! Se for muito difícil, vocês podem desistir. Ninguém vai culpar. Jungnin e Ayan. Ninguém pode culpar vocês. Vocês já fizeram o suficiente. Ok. Vocês já fizeram o suficiente. Foco, Deukegu. Foco. Ah! Agangnin. Para piorar as coisas, o homem começou a vomitar sangue. Não olhe para trás. Foco. Estou bem. Estou bem. Ah! A mulher também começou a vomitar, mas ainda tentava fazer tudo o que podia. Não morram. Por favor. Por favor. Por favor. Deus. 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 Buda. Deus Abenigore. Por favor. Por favor. Salvem Jungnin e Ayan. Por favor. Por favor. Não leve meu bom Jungnin e Ayan. Por favor. São pessoas que viveram assim durante toda a vida. Por favor, não os leve embora com algo assim. Não é muito injusto morrer assim? Parece muito injusto. Ah! Prefiro morrer em vez disso. Em vez disso, me leve. Em vez disso. Se você vai levar alguém, me leve. E que? Ah! A luz não diminuiu. Apesar do grande rapaz dizer que não havia problema em desistir agora, não achava que as luzes que enchem a cidade desapareceriam. E eles estão em perigo. James. Eles estão em perigo. Eles podem morrer. O que? Não. Já faz algum tempo que eles ultrapassaram os limites. Eles devem estar usando todo o poder mágico de seus corpos. Sou um mercenário de baixo escalão que só matou goblins, mas... Isso eu sei. Este não é o tipo de magia que um humano pode manifestar. Talvez. Mesmo que salvem esta cidade. As duas pessoas que lançaram essa magia. Elas morrerão. Por quê? Indo tão longe. Eu também não sei. Pessoas como eu nunca entenderão pessoas como elas. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Meu coração já havia se estendido até eles. Por favor. Quando olhei ao meu lado, vi minha filha colocando delicadamente as mãos. Ela puxou o colarinho e olhou para mim como se fosse fazer isso com ela, como se pedisse para orarmos juntos. Não é à toa que fechei os olhos silenciosamente com as mãos juntas em direção ao céu. Eu gostaria que eles ficassem bem. Por favor, não deixe esses nobres perderem a vida injustamente. Imediatamente depois disso, uma cena em que só poderia ser explicada como um milagre começou a se manifestar. Regressor Instruction capítulo 323. Nós já fizemos o suficiente. Foi perfeito, Deukegu. Sinto muito, mas você nos carregou. Por mais intensa que fosse a atuação, não seria mais animada do que uma atuação real. Se alguém realmente transformasse isso em um filme, Park Deukegu mostrou agindo bem o suficiente para buscar o prêmio de melhor ator coadjuvante. Ele parecia estar em profundo desespero com lágrimas nos olhos, tentando freneticamente proteger seus colegas. Doeu um pouco que seu corpo inteiro agora estava coberto de sangue, mas como ele era um cara muito forte, eu sabia que ele seria capaz de recuperar sua resistência em alguns dias. Por outro lado, Jungai e Yansur eram os problemas. Eu também. Mesmo se eu tentasse o meu melhor para segurá-lo, meu vômito se recusava para. É natural ficar assim enquanto tentava apoiar Jungaian com o pouco poder mágico que tinha. Na verdade, se eu não tivesse sido capaz de mudar minha classe para nível mítico, o alquimista da luz, Jungaian teria ficado uma bagunça total. Ela foi capaz de resistir até agora porque o poder mágico que eu compartilhei estava lentamente recuperando seu corpo. Simplificando, ela não apenas usava todo o poder mágico de seu corpo, mas também usava toda a sua vitalidade. Havia uma tremenda afinidade da Jungaian para consumir o poder mágico e restaurar o poder mágico, mas se não fosse pelo meu poder mágico que se tornou divino, suas entranhas teriam sido completamente danificadas e retiradas. Não, antes disso. Se Belial tivesse sido completamente convocado, a magia já teria caído na cidade. No entanto,
O importante era que Jungaia e eu estávamos nos defendendo de maneira excelente contra a magia do demônio que havia sido convocado por Jin King. Eu não sabia nada sobre magia negra, mas podia ver que o tempo que restava para o Lorde Demônio ficar neste mundo era curto. Agora parecia o momento certo para acabar com isso. Quando olhei para Belial silenciosamente, pude ver o cara também balançando a cabeça. Yungnin, não exagere. Aguente um pouco mais. No meio de tudo isso, Park Deokegu, que estava ocupado derramando lágrimas e empunhando um escudo, parecia o mais nobre de todos eles. De qualquer forma, Jin King olhou para mim e Jungaia envoltos por muitas luzes. Ele não consegue nem pensar em se livrar de mim. Assim que Jungaia e eu, que estávamos fazendo o nosso melhor para salvar a cidade do demônio, formos para a mídia, este plano estará acabado. Eu gostaria que ele me atacasse, mas parecia que ele não poderia lançar magia de ataque por causa da cortina escura colocada por Belial. Já que ele não podia sair por causa dos monstros da Sicario o escoltando, seria uma situação embaraçosa para ele. Claro, mesmo nessa situação extrema, o Lorde Demônio Belial continuou a gritar o nome de Jin King. Contrante, ainda não é o suficiente. Insuficiente. Não perca para a luz, invocador. Merda. Droga. Instantaneamente, nós dois percebemos que era hora de acabar com isso. Mesmo um lugar que não podia ser chamada de caverna porque o céu já havia se aberto começou a se espalhar lentamente em todas as direções. Tudo o que me preocupava como evidência explodiu em um flash de luz. Este lugar, criado por Jungaia e Ansora, desapareceu sem deixar vestígios. A luz também destruiu os demônios que persistentemente atormentavam Park Deokegu, e até mesmo o solo em que pisávamos havia se tornado escavado. Talvez, com a influência de um enorme poder mágico, meu corpo tenha se erguido ligeiramente no ar, e a luz atravessou o véu da escuridão. Uau! Eu ouvi um som que era difícil de descrever. É um guerreiro da luz. Um guerreiro da luz. Apóstrofo. Ah! Quando eu derramei meu último punhado de poder mágico em Jungayan, foi natural que ela também aumentou a produção um pouco mais. O poder mágico vermelho escuro que cercava o céu se dividiu sob a influência do escudo de luz. Ufa! É uma visão magnífica. Magnífico. A luz brilhante devorando a escuridão era como uma bela cena de um mito. Nesse momento, todos estariam orando, olhando para essa cena. Eu não tinha certeza sobre Laios, mas pode haver uma multidão gritando e vozes dizendo não perca, pelo menos no estado. Conseguimos vencer porque você está aqui. É natural que eu tenha que preparar uma frase que usarei mais tarde. No momento em que a luz brilhante no céu devorou a esfera vermelho escura, Jungayan segurou minha mão e gritou mais uma vez. Nesse ponto, seria melhor para mim entrar nesse jogo junto. Ah! Ah! Belial também exibiu sua atuação final como se notasse que o final se aproximava. Ele parecia tão desesperado quanto Deokegu. Esses bastardos! Como vocês se atrevem a fazer isso comigo? Você achou que poderia derrotar esse Lorde Demônio? Invocador Jin King, apresse-se e despeje o resto de sua energia. Aqui, uma close-up no rosto perplexo do invocador do demônio foi feito. Em seguida, houve outro close-up da cena em que o ataque à cidade ganhou força. A habilidade da apaixonada cinegrafista Ansora de trocar de tela era tão natural como se ela tivesse acabado de perceber esse talento. Hugo. Esses sujos da luz. Merda. Droga. Droga. Como ousam? Esses meros humanos. Ah. Ah. Foi uma atuação forte que parecia detonar o que restava de sua força. Eu também forcei meu corpo ao limite enquanto segurava firmemente a mão da Jungayan. Ah! E o silêncio veio. Uma luz explosiva encheu o céu depois. Não havia como expressar essa cena sem literalmente a palavra explosão de luz. Uau! Foi difícil até mesmo abrir meus olhos corretamente. Não havia mais esferas vermelho escuras à vista. Por outro lado, houve um pó leve que começou a cair em Laios. Jungayan começou a cair, e Ansora, que já havia ultrapassado seu limite há muito tempo, também vomitou sangue enquanto tinha convulsões. Enquanto isso, Park Deokegu se preparava para o próximo ataque possível do Jin King com um escudo. Achei melhor desmaiar, mas consegui aguentar mais um pouco. Pelo menos, até que eu tivesse resolvido completamente a situação.
Continuei sorrindo com os gritos da multidão que sacudia toda a cidade. A opinião pública está completamente enraizada em mim. Com o grito, Belial também lentamente passou pelo processo de invocação reversa e começou a dizer sua última frase. Não pense que isso é o fim, humano. Claro, a voz que ouvi separadamente foi um bônus. Não leve para o lado pessoal sobre o trabalho de hoje, humano nojento. Terminei meu trabalho com um pouco mais de esplendor e, no final, foi bom para você. Quero que você saiba que o Lorde da Falsidade e da Incitação não pode ser apunhalado pelas costas, por isso joguei um pouco mais do que pretendia, Belial. Ele foi longe demais para ser apenas uma brincadeira ou piada, mas... não tenho dúvidas sobre isso. Ufa! Muito obrigado, grande e honrado Belial. Se eu tiver tempo, quero marcar uma reunião. Apóstrofo, estou ficando mais ganancioso, Belial. Vou apenas esperar o dia para te encontrar, Belialnin. Sim. Absolutamente. A missão de nível heróico. Eu disse para você não falar com o Lorde Demônio. 01, sistema. Então eu vou indo. Tenho pouco tempo para ficar neste mundo. Enfim, como você disse, realmente espero te encontrar novamente. Tenha uma boa noite, Belialnin. Eu voltarei. Não se esqueçam, humanos. Não pense que hoje será a última vez. O esplêndido acabamento de Belial até o fim foi o trabalho padrão de um chefe trabalhador. Ele também parecia muito magnífico durante a invocação reversa em meio à luz. Mesmo durante isso, seus olhos ardentes olhando para a cidade foram o suficiente para causar medo nos corações de todos. No começo, eu não tinha certeza se deveria expressar minha gratidão, mas ele deve ter ganhado algo com isso. Já que o demônio da falsidade e do excitamento estava conosco para enganar todo o continente, seu desempenho pode ser melhor, assim como ele disse. Isso não é o que importa. O Lorde Demônio que já havia partido não era importante. Jin King, observando essa situação, sendo pego pela entidade não padrão, agora era mais importante. Está quase na hora das pessoas virem. O lado da luz estava prestes a se retirar completamente. Park Deokegu tentou nos proteger o máximo possível com o escudo, mas também estava em perigo. Por outro lado, o lado escuro parecia relativamente bem, então era natural ser perigoso se estivéssemos sendo atacados neste momento. Apesar do efeito colateral, o invocador de demônios Jin King não tinha nenhum sinal de que seu poder mágico estava acabando. Se eu me livrar dele, tudo acabará. Só então, ouvi o som de muitos passos. A guilda Red, Shaiha, guilda Yuzura e eu no Kazugano já haviam chegado. Eu não pude deixar de sorrir. Comecei a pensar no que aconteceria depois. Claro, a equipe de investigação enviada da República também correu para o invocador de demônios Jin King, mas as pessoas em Laios eram como ratos presos em veneno. Como esperado, pude ver alguns deles tentando fugir. Mesmo se fosse eu no lugar deles, eu evitaria a opção de ser investigado por Laios também. Com muito solta, a última coisa que os demônios oficiais sempre faziam era fugir. Risos surgiram do nada enquanto eu pensava que este era o fim da escuridão amaldiçoada que se afastou da luz. O invocador de demônios está fugindo. O invocador de demônios Jin King está fugindo. PFFF. O invocador de demônios está fugindo. Foi então que o sangue jorrou de mim. HMM. Eu fiquei tonto em um instante. Meus arredores ficaram turvos. Junto com o som de bip, minha mente ficou em branco. Meu corpo agora se recusava a se mover. HMM. O sangue começou a escorrer pela minha garganta. Merda. Não. Pecão. Demônio. Eu não conseguia nem falar direito, mas surpreendentemente não doía. Não estou morrendo, certo? Agangnin. Yungnin. Yungnin. Park Deokegu começou a gritar. Cuide. De. Ayan. Yansora. Vou confiar em Yu no Kazugano. Para. Eu entendi. Não fale. Entendi, então pare de falar. Certifique-se de pegar. O invocador de demônios. Não era só ele que eu ouvia. Também Shai Hai e Yu no Kazugano. Você. Você se sente melhor. Você está bem, querido? Tem certeza que você está bem? Comecei a ouvir o som de um bip continuamente. Esse era o limite real agora. Eu estava realmente prestes a desmaiar. Se eu vou desmaiar, tenho que fazer isso direito. Primeiro, segurei o rosário com força no pescoço.
Eu sabia que, ao ver isso, o Papa Bazel inevitavelmente choraria de emoção. Pensei em desmaiar em pé, mas sabia que seria um exagero. Uma boa opção era parecer que estava protegendo Jungaian. Vai funcionar. Logo, tudo ficou escuro. A missão de nível lendário foi concluída. Salve Laios do perigo o mais rápido possível, seu bastardo. 1, Regressor Instruction Capítulo 324 Mestre da Guilda. Mestre da Guilda. Ih, você viu o Mestre da Guilda? Eu também não sei. Eu queria perguntar ao tio Kimo. Mas essa é realmente uma situação perigosa. De alguma forma. Da última vez, com tio Dokigu. HMM. Você não deveria pensar assim, Ierice. Não importa o que vice-mestre da guilda. Mesmo assim, agora. Oh. Certo. Desculpe. Eu estava errada. Preocupe-se primeiro em vez de duvidar. Sim. Acho que estou sendo estranha, pensando muito ultimamente. Parece que fui contaminada. Desculpe. Seria melhor se desculpar com o vice-mestre da guilda. Em vez disso, o que devemos fazer? Não consigo encontrar o mestre da guilda. Ankimusi. Ah, Sun Yongnin. Você veio na hora certa. Você viu o mestre da guilda. Ele saiu primeiro. Imediatamente depois que o vídeo começou. Com dialogia, ele pode vir depois que seu negócio acabar. Entendo. Ele tem outro compromisso. Talvez sim, mas decidi ir direto para Laios com Yejin. Sairemos em 1 hora. Ponto de interrogação. Depois de cancelar todas as programações realizadas na guilda, todos os membros do grupo irão para Laios. Não aceitaremos divergências. Isso é tudo. Oh. Também irei passar isso para Aeong e Shang-Ryu. Então, por favor. Ponto. Sun e Yeong. Sim. Você não precisa se preocupar muito. O vice-mestre da guilda está seguro e bem. Sim. Obrigado. Papa. Suas coisas inúteis. Suas coisas inúteis. Eu sinto muito. O cardeal honorário. O cardeal honorário ainda está morrendo. Ainda assim. Por quê? Por quê? Porque as coisas chegou a este ponto. O que os cavaleiros sagrados, templários estão fazendo. Onde e o que os templários estavam fazendo. Os templários não receberam o sinal. E como a segurança de outros cardeais, e vossa santidade é uma prioridade. Eles não tiveram escolha a não ser permanecer no estado. Então, você quer dizer que eles ficaram parados mesmo que o cardeal honorário estivesse lutando até o ponto em que ele não conseguisse se levantar? Seu estúpido. Então você o deixou sozinho até ele ficar assim? Seu estúpido. Estúpido. Papa. Cale-se. Lixo inútil. Quando vocês estavam discutindo sobre a mesa aqui, o cardeal honorário estava sozinho contra o demônio. Sem ninguém saber, ele estava lutando contra a escuridão. Se o cardeal honorário morrer, não ficarei parado. Não. Eu irei pessoalmente. Agora mesmo. Pessoalmente. Vou ficar ao lado dele até que ele acorde. Você deve ficar sentado, Papa. Mesmo o cardeal honorário não gostaria que vossa santidade se movesse. Demora mais do que alguns dias, mesmo voando em um grifo. Ele vai ficar bem. Tenho certeza que o cardeal honorário Lei Qiong ficará bem. Certamente. Não. Então, traga o cardeal honorário aqui. Falaram que ele deveria ficar o mais confortável possível. Também estamos tristes. Por não estarmos em Laios agora. Mas mesmo se o cardeal honorário estivesse aqui, ele teria dito que vossa santidade deve permanecer no estado. Ponto. Tudo bem. Você está certa. Você está certa. Arcebispa Jessica está certa. Mesmo o cardeal honorário não gostaria que eu me movesse. Ele é esse tipo de pessoa. Ele viveu apenas para a deusa Benigore. Ele é esse tipo de pessoa. Ponto. Que ele fique bem. Bem. Deusa Benigore. Por favor, não abandone o servo que o segue. Por favor. Este velho servo vai orar mais uma vez. Por favor. Eu irei pessoalmente para Laios. O que? Eu disse que irei. Oscar Nin. Lei Qiong está lutando sozinho. Eu não consigo ficar parada. Ele sacrificou tudo que tinha pelo estado, não, pelo continente. Novamente, não podemos deixá-lo sozinho para se sacrificar. Eu sei muito bem o que você quer dizer. Também sei que não deveria estar ausente. Mas
Mas, eu gostaria de terminar este trabalho sozinha. Laios está falando primeiro sobre uma aliança. Não posso confiar que Lei Kilion faça isso mais tarde. Como ele trabalhou muito pelo estado e pelo continente, eu também tenho que correr riscos. Por favor, prepare tudo. Vou para Laios pessoalmente. O Oscar Nin. Então. Vou me preparar o mais rápido possível. Senadora Catherine. Vou solicitar formalmente apoio de estrangeiros também. Eu ouvi a notícia de que a Guilda Azul e o lado do Papa também estão se movendo. Também marcaremos um encontro com a Rainha Pristina o mais rápido possível. Vou fazer o meu melhor para terminar as coisas o mais rápido possível. Obrigado, Senadora Catherine. Lake Leone, por favor. Apenas esteja vivo. Apenas esteja vivo. Ele deve estar bem. Certamente, ele vai acordar novamente como se nada tivesse acontecido. Definitivamente. Traço. Ele realmente irrita as pessoas. Por quê? Ji-un-ye. Oh, é por causa do amante que você esconde. Você também está preocupada? Preocupada, minha bunda. Ele provavelmente está bem, sem ferimentos. Ele deve estar de pé e dançando agora. Por que eu teria que me preocupar? Não, eu não quero. Ele pode ficar com raiva quando souber que perdemos o invocador de demônios ou algo assim. De qualquer forma, não estou preocupada. Esse desmaio também foi apenas para o show. Definitivamente. Seu rosto não mostra isso. Parece que estou realmente preocupada. Parece assim para qualquer um. Seu rosto está diferente do normal Por que você está roendo as unhas de novo? Quando roe minhas unhas? Você é engraçada. Você vai continuar agindo assim? Você terminou tudo o que eu pedi? Você está aqui fazendo isso depois de terminar seu trabalho? Não fiz, mas... Mas por que essa cara não atende? Se ele estiver acordado, ele deve dizer que está bem. É realmente irritante. Você está preocupada com ele. Você. Apenas vá até ele. Ele ficará feliz em ver você. Eu entendo sua ideia de que ser muito pegajosa não parece atraente, mas se alguém de quem você gosta desmaiou, você tem que visitá-lo pelo menos. Já existem muitas rivais estranhas por aí. Você não o viu desmaiar enquanto estava de mãos dadas com a maga no final? Não é atraente ser muito pegajosa, mas fingir que não tem interesse também não é atraente. Quem sabe? Se ele não estiver atendendo, ele pode estar esperando você vir. Ele não é esse tipo de pessoa. Ainda. Mesmo assim, não seria ruim ir lá. Claro, eu não estou te ouvindo. Simplesmente não tenho nada para fazer e acho que devo mostrar minha cara. Algo importante no Laios acontecerá no futuro. Eu tenho que ir. Também estou curiosa sobre a verdade. Vamos. O que? Vamos rápido. Se eu puder pegar o grifo emprestado de Yeonjou, podemos ir rápido. Vamos. Mas ainda não estou pronta. Se você precisar de alguma coisa, pode comprá-la de qualquer maneira. Vamos rápido. Ah, sim. Ji-un-ni. Traço. Obrigada. Você não tem que me agradecer, Pristina. Mesmo nós, que nos reunimos como uma delegação, não sabíamos. Acima de tudo, tal milagre não teria acontecido se não fosse pelas orações desesperadas do povo de Laios. Não. Nós. Como resultado, nem todos do grupo perderam a vida. Você deve estar muito preocupada, Shaeha. Ele vai ficar bem. Não, mais do que isso, já estou acostumada com isso. Ele é o tipo de cara que se sacrifica pelos outros. Tenho muito com que me preocupar quando passo o tempo com ele. Ele sempre acorda como se nada tivesse acontecido, então tenho certeza que acontecerá novamente desta vez. Entendo. Como esperado. Então, o cardeal honorário do estado é esse tipo de pessoa. Em vez disso, Pristina, por que você não diz que está tudo bem para aqueles que estão reunidos em frente ao castelo? Cada um deve ter sua própria vida. Estar reunido assim por dias. Claro, somos muito gratos, mas ainda assim, ver as pessoas reunidas sem nem mesmo comer me preocupa. Se algumas pessoas acabam tendo problemas de saúde continuando assim. Não. Está tudo bem, Shaeha. Todos estão reunidos por vontade própria e orando. Esse é o quão grato o povo de Laios é ao cardeal honorário Lei Kilion e outros heróis. Não estava todo mundo assistindo a cena no espelho da deusa? Claro, não pode ser comparado com Shaeha ou outros,
Mas nosso povo e eu apenas esperamos que o cardeal honorário Lei Keown também fique bem em breve. Estou bem ciente de que Deus não está muito envolvido com os assuntos deste mundo, mas esperamos que desta vez nossas orações cheguem. Mesmo assim, você realmente não precisa se preocupar. Aqueles que se reuniram voluntariamente, a família real tem sido muito favorável. Na verdade, não sei se ajudamos muito. As próprias pessoas estão lutando para compartilhar comida e dar o que têm. Claro, não é uma quantia suficiente, mas pode ser porque o sacrifício do cardeal honorário Lei Keown comoveu muito a todos. Mesmo depois de centenas de anos, as conquistas do cardeal honorário e dos heróis serão lembradas por Laios para sempre. Sim, para sempre. É uma honra. Não, pelo contrário, me sinto mais honrada, Shaeha. Muito obrigado. Traço. Suraci. Sim. Vice-mestre da guilda. Você chamou. O que temos para o jantar? Oh. Acho que vamos comer carne depois de muito tempo. Como? Parecia que Yuno Kazugano trouxe secretamente. Não acho que foi fácil porque o castelo está completamente cercado por pessoas. Seja qual for o motivo, seremos capazes de comer carne depois de muito tempo. Sim. Em vez disso, vice-mestre da guilda. Diga, Suraci. Quando você vai anunciar que está acordado? Parece que há algumas pessoas reunidas em Laios agora. Oh. Acho que ficar na cama por mais 3 dias seria bom. Assim, as pessoas saberão ser gratas. Existe perigo de vida ou morte. Se você brincar com a opinião pública uma vez, tudo bem. Ah, como já estamos falando sobre isso, por favor, espalhe os boatos. Que boatos? Esta noite é um momento crucial. Que há uma grande probabilidade de eu não conseguir sobreviver até o dia seguinte. Coisas assim. Ah, tudo bem. Vai ser barulhento fora da cidade por causa do choro das pessoas, mas acho que a imagem do dia seguinte vai ficar muito boa. De qualquer forma, por favor, me dê o que você trouxe, Suraci. Estou deitado há mais de meio-dia e estou morrendo de fome. Tudo bem. Vice-mestre da guilda. E quando? Você vai me mover? Como você sabe, os olhos do público estão tão focados agora. Você tem que esperar um pouco mais. Não se preocupe muito. Quando tudo terminar, vou atribuir a você a tarefa mais segura possível. Oh, isso é delicioso. É um prato pequeno? Sim. Derreteu na minha boca. Uau! Derrete suavemente. Eu sei, certo. É realmente delicioso. Graças a Deus. Eu estou realmente feliz. Acho que é mais doce comer enquanto observamos as pessoas reunidas em frente ao palácio. Parece derreter suavemente. Não sei se eles vão acabar construindo uma estátua para mim ou algo assim. Para Regressor Instruction capítulo 325. Não tive escolha a não ser olhar para fora do castelo real com uma expressão encantada. Meu bom humor é inevitável. Claro, não era que não houvesse nenhuma parte desagradável, mas era porque quase tudo estava indo como eu havia pensado inicialmente. Eu não conseguia nem dormir direito com a quantidade de pessoas que se reuniram na noite passada. É irritante ser um herói em um país, mas isso também é uma coisa boa. Olhando para fora, pude ver os cidadãos do país neutro orando por minha segurança. É comovente ver gente de todas as idades, jovens e velhos, e estrangeiros de todo o continente. Eu podia ter certeza de que uma cena como essa não seria feita mesmo que Pristina, rainha de Laios, estivesse em seu leito de morte. Claro, eles têm que fazer isso. O que eles viram através do espelho da deusa naquele dia foi verdadeiramente o padrão de sacrifício. O que eles viram foram verdadeiros heróis. Park Deokegu, um guerreiro que tentou me defender enquanto estava coberto de sangue, Ansora, que continuou a recitar feitiços com seu corpo magro exposto à magia negra, e Jungai e eu, que defendemos decisivamente o ataque do demônio enquanto estava cercado pela luz. Apesar de todos nós frequentemente vomitarmos sangue e agarremos nosso peito quando atingimos nosso limite, a imagem que tentamos proteger Laios era uma imagem que só seria vista em épicos. E a imagem perfeita. Eu me sinto orgulhoso, mesmo quando penso nisso novamente. Como esperado. Vozes altas já estavam começando a ser ouvidas de fora. Eles devem ter ouvido a notícia de que eu já havia acordado. E Sung também veio, certo? A pessoa que esperava com Park Deokegu, que se levantou mais rápido, para que eu acordasse, era, claro, nosso adorável regressor.
Quando ouvi a notícia de que ele estava andando lá fora por muito tempo porque disseram que eu precisava ficar completamente bem, fiquei comovido. Bom, eu posso entender você também. Eu já havia sentido alguém apoiando desde o início. Não, pode-se dizer que é incerto dizer que ele estava sendo apoiado, mas pelo menos era inegável que uma entidade transcendental o estava olhando. Mais uma vez, era correto pensar que recebi um pouco porque tinha jurado lealdade a ele. E uma classe semimítica. Grau semimítico. É muito estranho e irritante que a recompensa por mudar para grau semimítico fosse de apenas 5 poderes mágicos, mas também é incomum uma classe ser classificada sendo semimítica. Já que minha magia tinha a natureza do poder divino, eu era a única pessoa no estado, não, o continente que poderia usar tanto o poder divino quanto a magia. Foi um pouco desconcertante no momento, mas considerando que a entidade transcendental não queria que Jungaia morresse, eu também tinha que tomar nota disso. Se eu não tivesse curado o corpo da Jungaia naquela época, aposto que ela não teria acordado até agora. Talvez ela até perdesse a vida. Ele acha que Jungaia também é importante. Para analisá-lo, o ser transcendental olhando tudo isso de cima esperava que Kim Il-sung e Jungaia não morressem. Por exemplo, essa foi a razão pela qual Kim Il-sung não teve escolha a não ser retornar. Portanto, supondo que uma ameaça invisível fosse real, fazia sentido esperar que Jungaia estivesse bem. Embora ela tivesse estatísticas monstruosas, sua segurança ainda era a prioridade máxima. Eu não queria imaginar perder uma carta chamada Jungaia quando estava pensando em me preparar para uma ameaça invisível. Apesar de eu receber vários buffs, bloquear um ataque massivo caindo na cidade foi uma conquista grande o suficiente que as pessoas comuns não entenderiam. Alquimista da luz, semimítico, disse que apenas aqueles escolhidos por Deus podem mudar de classe para alquimista da luz. O poder mágico terá poder divino. O poder mágico aumenta em mais 5. Eu só direi uma coisa, você é um verdadeiro filho da puta. Bastardo nojento. Realmente, você é um lixo realmente irreparável. Acho que isso me odeia muito. Nesse momento, ainda sentia que o sistema me odiava, algo que eu não entendia. No entanto, isso não mudava o fato de que eu estava desfrutando cada vez mais dos benefícios. Em todo caso, tive que me preparar para receber os convidados, os do Estado, o lado do Papa e do Laios. Muitos convidados aguardavam o herói. Quando olhei ao meu lado, vi Jungayan, que também tinha acabado de acordar. Já que tínhamos que viver apenas dentro dos limites da Yuno Kazugano, Sora não era a única cuidando da Jungayan. Ter que usar uma ala para 3 era muito divertido para alguns, mas um inferno para outros. Ainda assim, ao contrário da Sora, que havia recuperado sua energia até certo ponto, o rosto da Jungayan estava pálido, então eu não tive escolha a não ser ficar preocupado. Não importa quanta magia semimítica eu dei, independentemente do fato de que sua estatística de poder mágico era 99, é aparente que ela estava experimentando efeitos colaterais por usar poder mágico excessivo. No entanto, ela não parecia chateada. Assim como gosto da preocupação do povo de Laos, Jungayan também parecia gostar da situação em que eu me preocupava com ela. Parece que ela está ficando estranhamente parecida comigo. Ela segurou o anel com a mão esquerda como se fosse precioso. Então, mesmo que seu corpo estivesse lutando agora, ela ainda pensava que ganhou mais do que perdeu. Aya, você se sente melhor? Sim, opa. Ainda é impossível usar magia, mas... sem problemas. Tudo bem. Tosse, HMM. Está tudo bem mesmo. Você não precisa. Tosse. Ficar preocupado. Eu já sabia que sua tosse contínua era apenas encenação, mas não tinha escolha a não ser me preocupar, pois conheci o estado da Jungaia melhor do que qualquer outra pessoa. Você está realmente bem? Sim. Estou realmente bem. Hugo. Estou realmente bem, então não se preocupe. Hugo. Até a maneira como ela agarrou o peito foi um espetáculo. Tosse, tosse. Eu sinto muito. Na verdade, não estou bem. Tosse. Acho que ficarei melhor se você me acariciar um pouco. Você sabe, aquele poder mágico. Ah, tudo bem. Meu peito dói muito. Tosse. Meu peito. Meu peito dói muito. Ah. É muito doloroso. Opa. Além disso, agora existem desculpas razoáveis.
Jungaian já sabia que meu poder mágico também continha poder divino. Depois que ela acordou, eu já havia enviado o poder mágico dezenas de vezes, mas ela silenciosamente mostrou seu peito como se ainda estivesse com fome. Quando coloquei minha mão sobre ela, a visão dela estremecendo parecia estranhamente fofa. Ah! Ela fez um som estranho por um momento, mas por enquanto, eu tenho que enviar poder nela desesperadamente. De qualquer forma, se eu quisesse cumprimentar os convidados em breve, não seria ruim perder algum poder mágico agora. Sim. Um pouco mais à esquerda. Não no meio. Minha área do peito dói. Por favor, faça ao redor da área do peito. Meu peito. Meu peito dói muito. Você se sente melhor agora? Não. Um pouco mais. Só mais um pouco. No meio do meu peito dói muito. Tosse. Hugo. No meio dói, então aí. Não sei exatamente onde fica o meio de seu peito, mas seu rosto começou a ficar vermelho, fosse de dor ou de prazer. Ansura nem sabia para onde olhar nessa situação repentina. Eu também me senti envergonhado. Continuamos tentando não fazer contato visual um com o outro, e então, vozes vieram de fora. De qualquer forma, eles salvaram Ansura e eu. Jungaian olhou para mim como se fosse uma pena, mas nem sempre eu podia aceitar essa estupidez. Vou terminar mais tarde. Sim. Ela tinha uma expressão estranha. No entanto, ela também parecia que precisava se controlar. Era impossível dizer que ela havia amadurecido, mas parecia ter pelo menos recuperado algum tipo de compostura. Pode-se dizer que tudo isso é a influência da proposta. Arrumei os lençóis e, ao me levantar, vi um rosto que parecia um pouco pálido, fosse por influência de meu poder mágico ter sido drenado por Jungaian. As pálidas Jungaian e Ansura originais, que demoraram a se recuperar, também não estavam bem. Fiquei um pouco triste ao ouvir a voz do Parque Deokigu, mas a tristeza logo se transformou em aprovação. Neste ponto, a porta se abriu com um som de chocalho. Algumas das barreiras que cobriam a sala durante esse tempo foram imediatamente desmontadas e, ao mesmo tempo, várias pessoas entraram rapidamente na sala. Agangnin. Yungnin. A primeira coisa que vi e ouvi foi a voz do Parque Deokigu, mas a outra coisa que também notei foi a empregada Alice, não, a pessoa que agora deveria ser chamada de Oscar. Cardeal honorário. Era muito constrangedor ser abraçado ao mesmo tempo em que pulava. Eu sabia que ela ficaria preocupada comigo, mas não tanto. Sniff. Sniff. Seu corpo está bem? Assim. Onde você foi ferido? Pode. Hugo. Você me reconhece? Claro, Sr. Oscar. Você não precisava vir aqui. Parece que fiz você se preocupar. Oh. Parecia que ela não conseguia conter seus gritos estrondosos. Ainda assim, como ela era a cabeça de um país, pensei que ela teria uma aparência um tanto definida, mas ela não conseguia esconder a ansiedade que sentia no coração. Eu não estava de mau humor, mas não é de admirar que ainda esteja de olho em Jungaian. Quando me virei, vi Jungaian visivelmente insatisfeita. Eu pensei que tudo ficaria bem, já que ela estava quieta no início. Não. Pelo contrário, havia emoções completamente diferentes em seu rosto. O que deveria dizer? Instantaneamente, percebi que a expressão que ela usava é de superioridade. Logo, a Ian começou a acariciar o anel em seu dedo. É realmente tão eficaz. Claro, pode ser ambíguo dizer que isso funcionou, mas a sensação de superioridade em seu rosto não havia desaparecido. No entanto, conforme o tempo de carinho ficava mais longo, ela lentamente começou a parecer nervosa, mas quando eu a puxei um pouco, a Ian se contentou em assentir, pois ela sabia que eu acabaria fazendo isso. Quando olhei para as pessoas que vieram a este quarto, uma a uma, rostos familiares que eu não tinha visto antes surgiram em meus olhos. Yungnin. Yungnin. Ike. A Ian está bem? E quanto a Sora? Está tudo bem? Sim, Deokigu. Parece não haver nada de errado. Ficamos um pouco pálidos, mas quanto ao corpo, acho que estamos melhor. Não está de volta ao normal? Não. Está tudo bem. Não há nada de errado com o corpo. O mesmo vale para todos os outros. Parque Deokigu estava me apertando enquanto cuidava do nariz escorrendo. Os membros da guilda reunidos também foram vistos. Sun Yeon também parecia muito aliviada, e Shuejin parecia realmente surpresa,
Kim parecia estar dominada pela culpa por algum motivo, e Kim ainda estava sorrindo. Eu também pude ver Yoayong Kim Chang-ryu. Felizmente. Vice-mestre da guilda. Os estranhos disseram que o seu ajudou. Eu também acho. Vendo o rosto da Leiji e olhando para mim por trás, ela parecia desapontada por eu não ter entrado em contato com ela. Ainda assim, eu podia vê-la com a mão no peito como se soubesse que sua vez seria mais tarde. Comecei a ficar cansado enquanto continuava a cumprimentar o povo laios e aqueles que vieram ver minha condição do lado do Papa. No entanto, ainda estava grato por todos se preocuparem comigo. Duquesa Catherine, não, Senadora Catherine e a Senadora Elise também choravam. Muitas das conexões pessoais que construí brilharam no meu despertar depois de muito tempo. Claro, eu sorri mais inocentemente quanto pude e respondi às suas preocupações. Oh. Kyong-si. Yun-sung-si. E Kim-sung, nosso adorável regressor entrou. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.